Fala pessoal, meu nome é Sandro Azevedo, sou instrutor de mergulho da Action Dive Rescue e nesse vídeo vamos falar sobre um equipamento que é pouco conhecido pelos mergulhadores que começaram agora, que terminaram o seu curso Open Water Scuba Dive. Vamos falar sobre esse instrumento aqui. Na verdade, um conjunto de instrumentos. Aqui nós temos uma spool, que é um carretel com uma certa quantidade de corda de nylon, cabo de nylon, e aqui nós temos a famosa Decomark. Então, se você nunca viu esse equipamento, ou se já viu e nunca utilizou e quer saber por que os mergulhadores utilizam esse equipamento, ajusta o equipamento e vamos ganhar profundidade nesse assunto. Para falarmos sobre decomarks e carretilhas, spools, a gente tem que falar sobre a finalidade de cada uma delas. E nesse contexto aqui específico, vamos falar apenas de decomarks e de spools. Não vamos entrar no assunto sobre carretilhas de mergulho e sobre liftbacks, que são equipamentos similares, mas têm funções completamente diferentes. E vou explicar aqui agora o porquê disso aí. Imagine a seguinte situação. Você está fazendo um mergulho, essa é uma situação real que já aconteceu comigo. Você está fazendo um mergulho, você se perde do seu grupo de mergulho e você tem que fazer uma ascensão para a superfície de forma controlada. Você não quer que ao começar a subir, o ar do seu colete ele comece a se expandir, você perca o controle de flutuabilidade, quando vê você está fazendo uma subida para a superfície, podendo ter alguns acidentes de mergulho, tendo mais perigoso nesse problema a doença descompressiva ou uma SHP. Para evitar isso aí, a gente tem que fazer uma subida controlada e de preferência com um referencial visual. Se você tiver o computador de mergulho, tiver controle de flutuabilidade, você vai conseguir fazer isso facilmente. Mas em muitos casos você vai ter que fazer paradas descompressivas ou você vai ter que fazer também paradas de segurança. E como é que você vai auxiliar para você se manter na profundidade nesse ponto? Aí que entram as spools e as decomarks. A Decomark ela é uma boia de sinalização da superfície. Ela serve para sinalizar a superfície onde que o mergulhador vai aflorar, principalmente quando não é um mergulho de um costão ou um mergulho de um ponto específico de um naufrágio. Sinais de perigo, se for previamente combinado com o pessoal da embarcação, e também serve para ajudar o mergulhador a controlar a flutuabilidade, porque ele solta determinada quantidade de cabo da spool e aí ele consegue ter um controle da profundidade que ele tem que manter com mais facilidade, evitando variações que são prejudiciais, principalmente quando você está trabalhando em uma descompressão com gases específicos, principalmente o oxigênio a 100% aos 6 metros. Para vocês entenderem um pouco melhor o que eu acabei de falar, eu vou ilustrar uma situação que eu sempre conto quando eu estou fazendo instruções ou quando eu estou fazendo alguns vídeos. Eu coloco esse caso aqui porque ilustra bem a finalidade de uma spool e uma decomark. O que aconteceu? A gente foi fazer um mergulho de 50 metros de profundidade. A gente estava procurando exatamente um ponto que dava 53. Quando chegamos aos 40 metros de profundidade, a narcose já me atingiu brutalmente. E eu acabei continuando o mergulho junto com o grupo. Quando a gente chegou aos 48, a gente já estava próximo de um limite não descompressivo, estávamos num platô, ou seja, a profundidade estava plana e a gente não tinha achado o ponto desejado. Quando o instrutor deu a ordem para a gente voltar pela carretilha que tinha sido lançada pelo mergulhador 1, eu acabei ficando girando no mesmo eixo e eu me perdi do grupo. E no local que a gente estava mergulhando, a visibilidade era extremamente baixa. O primeiro procedimento que a gente faz é o quê? Dar uma volta, fechando a lanterna, procurando a luz de outros mergulhadores. Como não encontrei, subi 2 metros procurando bolhas deles e também não encontrei. Também porque eu não sabia quanto tempo eu fiquei girando no mesmo eixo. Então aí começou uma situação complicada, porque eu estava num platô sem referencial a 48 metros de profundidade. Quando eu saquei minha Decomark com a spool, eu estava com a spool que ela tinha uma profundidade, um tamanho de corda menor do que a profundidade que eu estava. Ou seja, como é que eu ia controlar a minha subida? Como é que eu ia sinalizar para os mergulhadores que estavam em cima que eu ia subir naquele determinado ponto e que se eu precisasse de ar, eles iam lá me acudir? Então, essa comunicação que você tem com a superfície, onde você vai sair, se você estiver perdido, através das cores da Decomark, você pode padronizar com cores laranja, amarelo, preto, dependendo do local, algum determinado aviso pré-estabelecido. Por exemplo, eu estou subindo ali para a embarcação vir chegar. Se eu lançar o amarelo, pode ser que eu esteja numa situação de perigo, então venha transportar gás. Qualquer outra cor aqui pode simbolizar alguma coisa específica. Então, como lição aprendida que eu falo, sempre leve uma spool ou uma carretilha. Não vou querer abordar a carretilha aqui porque ela tem outras considerações. Sempre leve uma spool
ou a carretilha com a quantidade de cabo condizente com a profundidade que você tá, para você evitar essas situações desagradáveis que podem causar acidentes graves no mergulho. E vocês vão ver que existem diversas formas de você preparar uma spool ou uma decomark para o mergulho. Cada mergulhador vai ter sua forma. Alguns gostam de preparar elas em dispositivos diferentes, presos por mosquetões duplos diferentes. No caso desse aqui, eu já deixo ela pré-montada, de forma que ao retirar o mosquetão duplo, eu já tenho acesso a um nó boca de lobo que está feito aqui na alça da decomark. E é somente eu inflar ela que ela consegue ir para a superfície. E essa decomark aqui em específico, ela tem dois mecanismos aqui de inflagem. O primeiro mecanismo de inflagem que vocês estão vendo aqui é um mecanismo oral, onde que, similar a um pito de algum outro instrumento que você infla, você pressiona essa alça para trás, esse botão para trás, e você assopra inflando o mecanismo. A outra forma, que é mais usual que muitos mergulhadores utilizam, é abrir a boca da decomark, inflando aqui o ar, jogando o ar aqui dentro, porque ela tem uma válvula unidirecional, onde que o ar entra por um funil aqui e ele não consegue voltar, permanecendo esse ar guardado aqui. Esse é um fator de escolha para quando você for selecionar a sua decomark. E como é que eu faço esse sistema de presilha que eu faço aqui? Como é que eu prendo a decomark na spool? Primeiro, se você comprou uma spool recentemente, verifique que essa alça que vem nela é suficiente para passar a própria spool por dentro dela. Por quê? Você vai fazer um nó chamado boca de lobo. Como é que é feito esse nó boca de lobo? Você vai pegar essa argola metálica em formato de D da decomark e você vai passar a alça por dentro dela. Passou essa alça por dentro dela, você vai abraçar a spool e vai soltar, e o nó boca de lobo está feito e ele não vai se soltar facilmente. E agora, como é que eu vou fazer essa prisão do mosquetão duplo aqui? Alguns mergulhadores, ou como já vem de algumas empresas que vendem decomark, alguns costumam apenas prender aqui, passar a boca do mosquetão, a alça do mosquetão, pelo cabo que está preso aqui da alça e prender diretamente um dos círculos vazados aqui da carretilha, da spool. Mas isso aqui não é uma forma muito interessante de você prender, porque dependendo da forma como tiver, veja que o mosquetão, ele tem essa trava aqui. É uma trava que é só você jogar para trás e ele abre. Então, se você fizer um movimento brusco e ele encostar aqui, pode ser que isso aqui abra e você tenha uma spool que esteja girando no fundo do oceano, que não é uma coisa interessante, vai virar ponte de enrosco, e quando você precisar do instrumento, você vai ver que tem dezenas de metros à retaguarda de você. Então, como é que eu faço para fazer esse sistema de presilha de uma forma eficiente? Lembre-se que essa alça, ela é uma alça grande. Pegue o excesso dessa alça aqui e passe por dentro de um dos círculos vazados da spool. Retire folgas indesejadas. E agora você já tem uma spool que está travada. Se você deixar algumas folgas aqui nessa alça da spool, pode ser que ele venha se puxando, soltando, e quando vê, ele está se desembaraçando e você tem uma spool que ela tem uma frouxidão que vai lhe atrapalhar e pode virar ponto de enrosco. Então eu tenho essa alça aqui e dou 2 voltas dentro da cabeça do mosquetão. Algumas pessoas, elas gostam de passar uma sobra disso aqui por cima da trava do mosquetão. Isso funciona? Funciona, mas independente do momento de crise, pode ser que lhe atrapalhe para você lançar esse instrumento quando você precisar. Então, dê 2 voltas ou mais se tiver folga suficiente para isso. No caso aqui, consegui dar 2 voltas, ainda abraço o D-ring do decomark, ficando preso dessa forma. E você tem toda uma continuidade aqui, que como é que você vai prender? Esse decomark específico, ele veio com um velcro a mais para fechar tudo, o que eu achei desnecessário e eu cortei. Algumas pessoas podem reclamar, podem preferir dessa forma, mas eu prefiro uma simplicidade dos equipamentos. Então você vai pegar a outra parte
que ela tem até que é a parte que vai ficar flutuando para fora d'água quando ficar cheia, e ela tem uma faixa reflexiva para sinalizar o pessoal da embarcação ou o pessoal da superfície, se for um ponto de saída de praia, que você está florando naquele determinado ponto. Você vai apenas recolher o excesso da Decomark. E vai prender por esse elástico que já vem no conjunto aqui do equipamento, tá certo? Então essa é uma forma simples, prática e eficiente, onde que rapidamente você consegue soltar esse equipamento, tendo acesso a esse instrumento que vai lhe garantir segurança e comunicação com o pessoal para a superfície. Lembre que eu falei para vocês sobre a questão de você ter o controle de quanto de cabo tem aqui, para você saber qual a profundidade de máxima que você pode ir com essa determinada spool. Então aqui nós temos uma marcação que eu costumo fazer nelas. Aqui tem o meu nome para identificar de quem é a posse desse equipamento, e temos a profundidade de cabo, a profundidade que indica a quantidade de cabo que tem aqui, que no caso é 20 metros. Quando você lançar, tome cuidado com algumas coisas. Alguns acidentes podem ser provocados no lançamento da Decomark. Quais são eles? Você pode ficar muito tempo segurando a Decomark, você perdeu o controle de flutuabilidade e ela subir como um torpedo. Lembre-se que você não quer inflar ela completamente no fundo. Você quer que apenas ela chegue na superfície e mantenha uma certa pressão para manter o cabo esticado. Então, para isso, como é que você faz? Você infla um pouco e lembre-se que o ar, quando ele vai subindo, ele vai se expandindo, ocupando aumentando o volume dele dentro da Decomark. Então não precisa você encher a Decomark toda até chegar lá em cima. Pode até causar algum dano nela, dependendo da estrutura dela. Outro problema que eu vejo dos mergulhadores quando estão lançando ela é a perda do controle de flutuabilidade. Esse aqui é um exercício perfeito para vocês utilizarem quando vocês estiverem querendo treinar o controle de flutuabilidade, porque você vai ter que fazer esse ajuste fino, o lançamento do equipamento, sem às vezes perdendo o referencial visual do fundo. Um outro problema que eu vejo aqui, eu acho que é o último problema que eu identifico, é a questão dos mergulhadores que eles não deixam o cabo retesado. E aí eles perdem o controle da profundidade, ou seja, se eu tenho que fazer uma parada aos 6 metros de profundidade e o cabo está meio frouxo, está fazendo uma barriga, isso quer dizer que eu não estou aos 6 metros, eu posso estar aos 5, 4, 4,5. Então isso é perigoso, principalmente em paradas descompressivas. Então, como você pode praticar o lançamento de uma Decomark? Mesmo que não seja uma situação que você precise utilizar, é algo que você tem que exercitar em todo mergulho. Toda vez que você for fazer uma subida, exercite o lançamento desse equipamento nas paradas de segurança. Antes de chegar nas paradas de segurança, deixe uma marcação aos 3 metros para você já saber que essa é a profundidade em caso de meu computador deu problema e eu estou apenas com um relógio e um profundímetro. Vai facilitar algumas coisas aí no controle de uma gestão de crise. Então fala aí, pessoal, vocês têm uma Decomark e uma spool para vocês fazerem esse lançamento? Vocês já fizeram esse lançamento nos cursos avançados de vocês ou no curso de mergulho profundo? Ou se você nunca viu esse equipamento, comente aqui para a gente saber qual o nível de experiência que você tem no mergulho. E eu gostaria de ver vocês marcando nos vídeos de Instagram o lançamento de vocês. É um exercício que vocês vão melhorar com o tempo e vão ganhar cada vez mais experiência no lançamento desse equipamento. E vocês vão ver que ele vai trazer realmente segurança no mergulho de vocês. Então, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilha. Se inscreva no canal se não for inscrito e mande para a sua dupla de mergulho. Então, até mais e nos vemos nos próximos vídeos.